spaghetti. Durante o trailer de revelação do Switch, a Nintendo mostrou alguns segundos do que seria o mais novo episódio da série 3D de Mario. Desde então, a hype criada só aumentou durante o ano, com o lançamento de novos trailers e detalhes dessa nova aventura. Seria então possível para este novo episódio manter o alto padrão que os fãs da série estão acostumados? O jogo começa onde a maioria dos outros termina, na batalha com Bowser. Para tentar salvar a novamente raptada Princesa Peach, Mario está frente a frente com seu estiloso arqui-inimigo, mas acaba apanhando e caindo de sua nave em território desconhecido. Ao acordar, encontra Cappy, que também teve sua irmã Tiara capturada por Bowser. Desta vez, o vilão tem o objetivo de se casar com a princesa, e vai percorrer todas as regiões do mundo em busca de itens para o casório. Cappy então se junta com Mario, tomando a forma de seu chapéu, e juntos vão usar a nave Odyssey para perseguir Bowser pelo mundo e salvar Peach e Tiara. Para dar força à Odyssey, você precisa coletar luas que estão escondidas pelas diferentes regiões do mundo. Essas luas funcionam como as estrelas de Mario 64 ou os sóis de Mario Sunshine, mas em quantidade muito maior. Um grande diferencial também é que você não precisa recomeçar a fase a cada lua coletada, o que facilita bastante a coleta em massa das mesmas. E quando eu disse quantidade muito maior, não era brincadeira. São quase 900 luas para coletar, se você quiser completar 100% do jogo, e elas estão escondidas em todo lugar. Praticamente tudo que você realizar vai te presentear com uma lua, desde completar corridas, matar chefes, quebrar pedras brilhantes e até responder perguntas de uma esfinge. É realmente impressionante a variedade de desafios que o jogo contém, e mesmo nas 50 horas que demorei para pegar todas, em nenhum momento fiquei entediado. As fases são bem variadas e de tamanhos diferentes. Algumas delas não são muito maiores do que as fases de Mario 64, enquanto outras, como a do deserto, são gigantes. O que impressiona mesmo é a densidade de cada uma, já que mesmo as fases menores têm até 60 luas para encontrar. É bem comum se perder e passar horas vasculhando completamente uma fase e coletando todas as luas possíveis, só para abrir a lista e descobrir que ainda faltam mais 30 luas escondidas que você ainda não faz ideia de onde estão. Como esse jogo não se passa no bom e velho Mushroom Kingdom, ele não poderia ficar apenas na mesmice do velho elenco. É claro que Goombas, Koopa-Troopas e todos estão presentes, mas quem rouba a cena são os novos personagens inimigos criados especialmente para cada mundo. Em cada fase você vai precisar ajudá-los a resolver algum problema causado por Bowser, e quando conseguir completar os objetivos principais, novas áreas serão destravadas com novas luas para coletar. Um show à parte são as sessões em 2D, presentes durante todo o jogo. Começam simples, mas vão aumentando em dificuldade e criatividade à medida que você avança. Algumas têm influências claras no primeiro Super Mario Bros., mas surpresas aguardam para os que estão familiarizados com o antigo Donkey Kong e o clássico Mario Galaxy. A transição dos gráficos 2D pixelados para o 3D também são bem fluidas e agradam bastante aos olhos. A jogabilidade é perfeita como sempre, e agrada tanto novos jogadores como veteranos. O jogo usa apenas 3 botões, e com diferentes combinações temos a gama mais variada de movimentos de Mario até hoje.
Você conta com os velhos pulos triplos, pulo longo, salto invertido e salto com cambalhotas, e agora Mario também pode rolar, percorrendo longas distâncias rapidamente. Mas no final das contas, a melhor novidade na jogabilidade é o Cap. Além de usado para cobrir maiores distâncias nos pulos, Cap pode ser jogado em alguns inimigos para capturá-los, e isso cria a mecânica mais divertida desde os Mario Galaxy. Cada inimigo tem habilidades bem diferentes das de Mario, e criam assim novas oportunidades de desafio e movimentação. Toda essa inovação é muito bem-vinda em uma série tão antiga, e com mais de 50 inimigos e objetos diferentes para capturar, não falta variedade durante toda a extensão do jogo. A Nintendo é mestre em tirar todo o poder de seus consoles, e mais uma vez surpreendeu nos gráficos, animações e na direção de arte em Mario Odyssey. Os mundos variam de realista a completamente abstratos e cada um deles tem seu charme. Mario parece mais vivo e nunca foi tão bem animado, com diferentes expressões e movimentos de acordo com o ambiente que está. Em um momento pode estar tremendo de frio em um deserto gelado e no outro dançando ao som de um rádio ou prendendo a respiração embaixo da água. Tudo isso contribui para que este seja o jogo mais bonito de Switch até o momento. Outra novidade são as roupas diferentes para colecionar. A maioria pode ser comprada nas lojas Crazy Cap, presente em todos os mundos, enquanto outras são recebidas como prêmios na progressão do jogo. O guarda-roupas é incrivelmente variado, e traz roupas novas e clássicas percorrendo toda a rica história da franquia. Amiibos também podem ser utilizados para destravar algumas especiais, mas sempre será possível comprar qualquer peça usando as moedas douradas clássicas ou as moedas roxas, específicas de cada mundo. As músicas são na grande maioria composições originais e muito memoráveis. Cada área tem um tema que se encaixa muito bem aos elementos da região, inclusive em versões 8 bits para sessões em 2D. Pela primeira vez na série, o jogo também conta com 2 músicas com letras cantadas de ótima qualidade, que tocam nas partes mais importantes da história. Além de todas as novidades, temas clássicos e remixes também estão presentes para completar a soundtrack. Após terminar a história, também é aberta a opção de escolher qualquer música do jogo em qualquer momento, uma adição muito bem-vinda. Os chefes, que normalmente são o elo mais fraco das aventuras 3D anteriores, dessa vez são mais um ponto positivo do jogo. Cada mundo conta com um chefe diferente, além dos Broodals, coelhos contratados por Bowser para planejar o casamento e que funcionam como chefes recorrentes durante as fases. Todas as lutas são bem diferentes e divertidas, e algumas inclusive usam em mais profundidade as transformações de Cap. As batalhas com Bowser também são das mais épicas de toda a série, mas não vamos spoiler-las por aqui. A própria Nintendo classificou o Mario Odyssey como a sequência direta dos clássicos de 64 e Sunshine no GameCube. O foco, dessa vez, deixa de ser tanto na jogabilidade de plataforma milimétrica e fica muito mais para a exploração dos Kingdoms. Não existe mais dano por quedas longas, e a pena por perder uma vida é de apenas 10 moedas. O jogo em geral não apresenta nível de dificuldade elevada, principalmente para aqueles que quiserem apenas completar a história básica. Todos os maiores desafios, incluindo as plataformas insanas, surgem após os créditos rolarem, mas somente para aqueles que quiserem coletar todas as luas e moedas roxas. E falando em conteúdo pós-jogo, esse deve ser um dos mais significativos que já vi. Novas luas surgem em cada mundo, além de novas roupas e até novas fases para explorar. O jogo também presta uma bela homenagem ao clássico Mario 64, reservada após a batalha final. No geral, é possível terminar a história em torno de 12 horas, mas o conteúdo extra acrescenta facilmente 30 ou 40 horas de jogo para os interessados. Outra adição muito divertida é o Photo Mode, que pode ser usado a qualquer momento para capturar as imagens do jogo para recordações ou postagem nas redes sociais. É possível rotacionar a foto e encontrar o melhor ângulo, ajustando a distância e a posição da câmera. O modo também inclui uma vasta seleção de filtros, incluindo alguns que deixam as imagens com gráficos de Nintendinho, Super Nintendo e Game Boy. Para as crianças e pessoas com menos experiência, a Nintendo incluiu um modo de assistência, que pode ser ativado a qualquer momento no menu de pausa. Com essa ajuda, a energia de Mario é dobrada, as penalidades ao cair em abismos são retiradas e ainda surgem setas que apontam para o próximo objetivo. Um modo de cooperação também foi incluído, onde um jogador controla Mario e o segundo controla Cap, simplificando alguns desafios.
O HD Rumble também foi muito bem utilizado, e diferentes ações causam vibrações diferentes sejam nos Joy-Cons ou no controle clássico. As aventuras de Mario sempre foram jogos que historicamente definem a geração de consoles e das pessoas que os jogam. A franquia sempre teve forte influência na venda de consoles, e quando um novo lançamento da série é bom, isso acaba impactando no sucesso da geração em que aparecem. Se depender de Mario Odyssey, não tenho dúvida de que o Switch vai ser um dos itens mais desejados desse Natal. A Nintendo lançou um jogo que une a jogabilidade de toda uma rica história de 30 anos a novidades imaginativas e surpreendentes, criando um pacote indispensável para cada dono do Switch. No fim das contas, mesmo em um ano que trouxe de volta grandes títulos de plataforma 3D, Mario continua sendo o rei do gênero. Se você curtiu o nosso review, não se esquece de deixar um like e de se inscrever aqui no canal.